Irmãos, nós estamos na quarta mensagem desta série de ministrações, que o tema é Cartas Pastorais para hoje. Eu gostaria de enfatizar o porquê de nós estarmos ministrando. Hoje nós temos tido uma enxurrada, queridos, através da internet, isso é muito bom, de pregações, mas por outro lado, nós temos muitas pregações que não são bíblicas, muitas heresias sendo ministradas, e há uma preocupação latente nos nossos corações, não de nos ocuparmos antecipadamente apenas, mas um zelo pela casa do Senhor, um zelo pela sã doutrina, pela palavra, e o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. Nós estaremos ministrando no decorrer dessa série, pregações na primeira e na segunda carta de Paulo a Timóteo, e também, como hoje nós estamos vendo, a carta de Tito. São 3 cartas chamadas cartas pastorais. Tanto Timóteo quanto Tito eram irmãos muito profícuos na fé, vinham advindos deste ministério paulino no crescimento e administração da palavra. E nestas cartas, Paulo, ele ministra abundantemente a vida destes 2 irmãos acerca da igreja de Cristo, o que ministrar, como ministrar, dos desafios que eles teriam de enfrentar. E hoje eu gostaria que você abrisse então a tua Bíblia em Tito, capítulo de número 2, nós vamos estar lendo do versículo 11 até o versículo de número 15, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículo 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Hoje nós estaremos falando sobre a maravilhosa graça de Deus. Há muitas pessoas que não compreendem a graça de Deus, no sentido de que trabalham a graça de maneira superficial, ou a graça de Deus como se fosse algo barato, como se não tivesse custado a vida do próprio Cristo, Filho de Deus. Graça que tem função na nossa vida. Hoje nós vamos estar então nos aprofundando acerca da graça, a manifestação da graça de Deus, de onde ela vem, para que ela serve, a própria pedagogia da graça de Deus, o que a graça nos ensina e como nós devemos viver diante da graça, qual é o ministério da graça de Deus. Tudo isso nós vamos estar ministrando nessa noite. Mas é interessante, queridos, que esta carta que Paulo escreve a Tito, ele escreve então provavelmente do ano 64 ao 67 depois de Cristo. Ele estava provavelmente na Macedônia, e ele escreveu então entre a primeira e a segunda prisão que ele adquiriu em Roma. Então é bem interessante, só abrindo um parêntese aqui, né? Quando nós olhamos para a realidade do Evangelho no Novo Testamento, aliás, nós vemos muito distante, queridos, de muitas coisas. Então nós estamos falando de um homem, né, que certamente, se tivesse as praticidades das redes sociais e da internet, ele utilizaria, mas de um homem que estava levantando líderes, no caso aqui Timóteo e Tito, mas dentre outros, como nós vimos hoje pela manhã, quando Paulo escreve sua segunda carta, aliás, a terceira carta a Corinto, e ele fala sobre irmãos cooperadores na fé. Então Paulo, ele entendia esse processo de discipulado, né, de crescimento do corpo de Cristo,
E por onde ele passava, ele deixava ali irmãos, obreiros, irmãos que se dispunham, homens íntegros, retos, como nós estaremos vendo no decorrer desta série de estudos em outras ministrações. Mas no caso aqui, o seu destinatário dessa carta pastoral é Tito. Tito estava em Creta, né, uma ilha grega localizada ali no mar Mediterrâneo. Paulo, quando ele estava sendo levado para a prisão em Roma, ele tinha passado por lá. E é interessante, você vai encontrar isso em Atos capítulo 27, versículo 7 a 13, e também no versículo de número 21. Mas as igrejas que estavam ali naquela região, não necessariamente teriam sido fundadas por Paulo, mas poderiam ter sido fundadas por outros judeus. Mas o fato é que Paulo, ele começa a abençoar aquelas igrejas também, né? Ele as acolhe como líder, para que pudesse então ministrar as suas vidas. Provavelmente os primeiros judeus convertidos no dia de Pentecostes acabaram se organizando ali naquela região e fundando então esta primeira igreja. Mas é muito interessante, porque nesta carta você vai ver, por exemplo, Paulo falando com Tito e o chamando de um verdadeiro filho na fé. Ele colocou que Tito compartilhava dele a mesma fé, e é interessante que ele se refere como um dos ajudantes mais valiosos. Isso é muito interessante dentro do ministério. E nós elencamos aqui algumas questões. Por exemplo, quando Paulo estava no concílio de Jerusalém, a igreja não simpatizava muito ainda com o ministério de Paulo, tendo em vista essa questão de Paulo ter sido um perseguidor da igreja. E ali nós tivemos Tito, além de Barnabé, ministrando junto com ele. Então note que Tito, ele não fugiu da raia. Quando a coisa apurou, ele estava junto com Paulo ali para encarar as dificuldades. Foi ele também que entregou as orientações de Paulo à igreja de Corinto. Os amados que têm nos acompanhado na série de ministrações sabem que Paulo teve alguns embates ali muito profundos com a igreja de Corinto, ministrando, exortando, chamando atenção. E geralmente quando você dá uma função dessa, olha, preciso que você leve uma carta pesada para determinados irmãos. Aí o pessoal fica, mas eu não vou poder, né? E Tito não, ele falou, pode deixar comigo que eu levo então esta carta. Inclusive foi uma das cartas mais severas de Paulo, foi a que ele levou. Tito também, algumas características, além de ser um homem muito espiritual, era um homem muito prático. E Paulo, em virtude disso, escolhe ele então para organizar a coleta de recursos para a igreja de Jerusalém, quando eles enviam, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver muito claro isso, Paulo levantando recursos para enviar para irmãos que eram necessitados, pobres, da igreja de Jerusalém. E quem Paulo nomeia é justamente Tito. Paulo até fala acerca de outras pessoas, se eles quisessem levantar, mas o homem de confiança dele era Tito. Ele cooperou com Paulo em Coríntio, também foi útil em Nicópolis, você vai encontrar aqui no capítulo 3, verso 12, e em Dalmácia, em 2 Timóteo 4,10, você vai encontrar. E há uma citação acerca de Tito, Barclay, ele diz o seguinte: há dois tipos de pessoas, as que podem fazer com que uma situação vá de má a pior, ou uma situação ruim, que ela piore, e as que conseguem trazer ordem ao caos e paz à contenda. E Tito era a pessoa certa para ser enviada a um lugar onde houvesse problemas. Tito era um homem que Paulo contava para as tarefas mais duras e difíceis. E é justamente sobre esta realidade, queridos, que Paulo começa dizendo acerca da graça maravilhosa de Deus. Uma graça tremenda. Paulo, no versículo de número 11, ele começa dizendo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Estes versículos 11, 12, 13, 14 e 15, uma perícope curta, mas cheia de um conteúdo poderoso para as nossas vidas. Essa graça salvadora de Deus, graça maravilhosa de Deus para as nossas vidas. É interessante nós olharmos em primeiro lugar para a graça manifesta sobre a vida do ser humano. Eu gostaria de olhar alguns destaques
com os irmãos. Em primeiro lugar, nós vemos que a graça vem de Deus. Isso aqui é muito importante nós compreendermos, porque há muitas pessoas achando que pelo seu próprio mérito vão conquistar algum bem especial de Deus. Há pessoas achando que por causa do seu próprio esforço vão alcançar a salvação. Se eu for uma pessoa muito boa, no final de ano o Papai do Céu vai me abençoar. Queridos, é graça de Deus, emana do Senhor, e Paulo deixa muito claro, ele diz, olha, a graça é de Deus, a graça não é dos homens, a graça não é de outra pessoa, não é do líder, mas a graça vem de Deus, uma graça que se manifesta, de que forma? Salvadora a todos os homens. Paulo aqui ele já traz muito claro o contexto da salvação. Hoje, por exemplo, estávamos conversando com alguns irmãos sobre salvação, sobre sermos escolhidos, predestinados pelo Senhor, sobre a preocupação que muitos, por desconhecer a palavra, ficam preocupados, né? Eu confesso que essa era uma preocupação minha, da minha infância, né? Isso no dia que Jesus voltar, eu estiver pensando em algo errado, será que eu vou ou vou ficar, né? Como se fosse pelo meu mérito que eu alcançaria ou deixaria de alcançar a graça de Deus da salvação. E Paulo ele aborda justamente isso. Nós podemos ver, por exemplo, lá aos Efésios, quando ele escreve, dizendo que é pela graça que nós somos salvos, mediante, qual é o veículo dessas graças salvadoras sobre a nossa vida? Mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E é muito interessante isso. Quando o evangelista João, ele escreve também, ele declara, mas a todos quantos receberam, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, é uma graça, é um presente, a salvação é presente de Deus para as nossas vidas, mas que ela só pode ser acessada mediante a fé. Eu preciso crer, e daí entram aquelas discussões, pastor, mas foi Deus que me escolheu, sou eu que escolho, e como nós temos sempre repetido, uma ilustração, né? É como se numa porta estivesse, entre aqui e seja salvo, e você um belo dia optou e diz, eu quero ser salvo, e você entra por aquela porta, e quando você olha para trás, está escrito, né? Deus falando, eu te escolhi desde o dia que você nasceu, para que você fosse salvo. É uma concatenação humana, é uma ideia, para nós tentarmos explicar aquilo que é sobrenatural, aquilo que é divino, mas o fato é que a salvação é graça de Deus, é presente de Deus, mas nós só podemos acessá-la mediante a fé. E Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, aliás a Tito, dizendo, olha, a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, ou seja, há um desejo de Deus que essa graça alcance a todos, porém ele na sua infinita grandeza, ele escolhe pessoas para que sejam alcançadas pela salvação que está nele. Paulo ele continua dizendo, no versículo de número 14, o qual a si mesmo se deu por nós. Agora olha que interessante, a graça de Deus se manifesta salvadora, mediante a fé, como nós vimos, mas nós vemos aqui no verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós. A graça salvadora de Deus só se manifesta nas nossas vidas, porque o próprio Cristo se entrega por nós. Eu coloquei ali entre parênteses, Jesus, o Cristo, se entrega nas nossas vidas. Há um texto bastante conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, então se eu crer em Jesus, mas não for escolhido, eu vou me perder? Se você crer em Cristo, significa que você foi escolhido pelo Senhor. Como eu disse, é essa a matemática do Senhor. Se eu recebo a Cristo, tenho a minha vida transformada por Ele, a graça do Senhor me alcança, sou então impactado por essa verdade, sou transformado.
Romanos 5,8 fala sobre essa mesma realidade, Deus provando o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Não há maior amor. Por intermédio de Cristo, a graça salvadora de Deus se manifesta nas nossas vidas. A consequência disso, querido, nós vamos destrinchando este texto, não é uma vida de pecado. Por isso eu digo que muitas pessoas, sem compreender a graça, se é de graça, se é presente, então, se eu não vou perder a salvação, eu vou viver o meu bel prazer, vou viver segundo este mundo, vou viver no pecado, vou levar a vida do jeito que eu quero, deixa a vida me levar. Negativo, queridos. Se a graça salvadora de Deus, por intermédio de Cristo, opera nas nossas vidas, não há como nós permanecermos da mesma forma. Não há ninguém que uma vez tenha experimentado essa graça maravilhosa sobre a sua vida, que consiga permanecer da mesma forma. Se a pessoa diz que teve uma experiência com a graça salvadora, com o Cristo ressurreto, e permanece dessa forma, essa pessoa é mentirosa. Porque Cristo, através da sua palavra, nos deixa muito claro, queridos, que este poder transforma, revoluciona, muda o nosso caráter, muda as nossas vidas. É claro que a perfeição nós só vamos atingir na glória, mas enquanto nós estamos por aqui, queridos, o nosso anseio e desejo é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. O exemplo, o padrão para as nossas vidas. Mas Paulo, ele continua dizendo, a graça de Deus salvadora, ela teve uma função. Cristo se entrega. E qual é o fim da graça? Para quê? Primeiro, para nos remir. E aqui a palavra original significa um pagamento pelo resgate. Estávamos ali aprisionados no pecado, nos nossos delitos. Havia uma culpa sobre nós. E a única forma dessa culpa ser sanada era que alguém pagasse essa dívida em nosso lugar. Acontece que essa dívida não poderia ser paga com dinheiro, porque era uma dívida de morte. E Cristo, quando Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, Ele morre a nossa morte. E quando Ele ressuscita, Ele nos dá o direito, a oportunidade de viver a sua vida. Mas não para por aí. É interessante que o pagamento, o resgate, é o Senhor nos resgatando de toda iniquidade e nos purificando, nos regenerando, ou seja, gerar novamente para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Como eu disse, a graça salvadora, ela não tem um fim simplesmente nesse ato complexo, mas não tem simplesmente a função de nos salvar no que diz respeito aos últimos dias. A graça do Senhor, ela se manifesta por intermédio de Cristo, para trazer duas realidades além da salvação. Primeiro, um pagamento, um resgate das nossas vidas do pecado, da iniquidade, e uma purificação, ou seja, regenerar, gerar novamente as nossas vidas. Para quê? Para que vivamos da nossa forma? Não, para que nós sejamos um povo exclusivo de Deus, zeloso de boas obras. Olha como é maravilhosa a graça de Deus. Somos alcançados pela graça. Hoje declaramos, eu sou cristão, sou evangélico, ou sou reformado protestante, use qual nomenclatura você queira, ou discípulo de Cristo, mas o fato é que se a graça nos alcançou, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, se a graça me alcançou, houve um pagamento para que eu pudesse ser livre do pecado. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, olha, não vos submetam novamente a jugo de escravidão, porque vocês já foram livres do pecado. Ou seja, não tornem ao pecado como um porco torna a lama. E aí há muitas pessoas brincando com o evangelho, ou se declarando cristãs, ou cristãos, mas não têm vivido essa realidade do evangelho. A graça vem sobre nós para transformar as nossas vidas, para nos libertar do domínio do pecado, mas vem também para nos purificar,
para santificar a nossa vida, para gerar a nossa história novamente. Ou seja, uma vez que nós nascemos e a semente do pecado estava sobre nós, quando nós temos uma experiência com Cristo, usando a linguagem de Cristo com Nicodemos, nós nascemos de novo. O homem que nasce da carne é carne, mas o Senhor nos atraiu com a sua maravilhosa graça e nos deu a oportunidade de nascermos do Espírito e termos a nossa vida transformada, a nossa vida revolucionada. A palavra de Deus na carta aos Efésios diz que nós estávamos mortos, no quê? Nos nossos delitos. A linguagem aqui é judicial, havia um crime, estávamos entregues aos nossos delitos, às nossas faltas, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, e Ele conclui aqui, pela graça sois salvos. Note que a graça não é apenas um privilégio, mas juntamente com este privilégio, com este presente de Deus, que não pode ser alcançado de forma alguma, não é mérito, não é esforço, não há penitência, não há dinheiro no mundo que possa alcançar esta graça. Somente Cristo pôde nos dar esse presente. Aliás, Deus nos deu esse presente por intermédio de Cristo. Nem a lei conseguiu nos fazer desfrutar, mas esse presente dado por Deus por intermédio de Cristo Jesus, Ele juntamente traz conosco uma responsabilidade. Uma vez que nós somos livres do pecado, da iniquidade, esta graça opera purificando as nossas vidas, nos libertando do pecado. Nós nos aproximamos de Deus, aproximamos da palavra, e todas as vezes que eu leio a palavra, essa palavra é um instrumento de purificação na minha vida. O ato regenerador é como um grande início nas nossas vidas de um processo. Há outros momentos que Paulo ele usa a nomenclatura de desenvolver a salvação, mas nesse mesmo sentido, onde em nós foi operado o início de um processo da parte de Deus, que começa com a graça derramada sobre nós, o chamado de Deus às nossas vidas, recebemos a salvação, o toque do Senhor, mas uma vez que a graça opera em nós, a nossa vida jamais será a mesma, jamais será a mesma. Somos libertos do domínio das trevas, do domínio da iniquidade, do pecado, nascemos de novo, e a cada dia nós vivemos mais próximos do Senhor, menos do controle da nossa carne, e mais próximos do nosso Deus. Mas a graça de Deus, ela traz algumas lições, e em segundo lugar, eu gostaria de falar acerca da pedagogia da graça de Deus. Quais são os ensinos que a graça de Deus nos traz? No versículo de número 12, Paulo diz que a graça, ela tem uma função pedagógica, ela nos educa. Para quê? Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Olha o processo pedagógico da graça de Deus. A graça não é um ato simplesmente isolado, uma coisa simples, um presente. Nós usamos essa forma, essa metáfora para explicar para uma criança. A graça é um presente que você não merece, mas a graça de Deus ela é muito mais profunda, ela nos educa. Por isso que eu disse que quando a graça se manifesta sobre nós, quando nós fomos aceitos por Cristo, e este processo de regeneração começa na nossa vida, começa um processo educacional. A palavra de Deus começa a nos educar, para que uma vez renegada a impiedade, a vida de pecado, e as paixões mundanas. O que são paixões mundanas, pastor? As paixões mundanas são o modo vigente deste século, são as formas, aquilo que mexe com o coração das pessoas que não conhecem a Cristo. Quando você vê, por exemplo, Cristo sendo levado ao pináculo do templo, e Satanás oferecendo a ele na tentação, olha, tudo isto eu te darei, deixa muito claro, porque Satanás ele é denominado o príncipe deste século, deixa muito claro que
o que o inimigo ele tem para oferecer, ou o que as paixões mundanas nos oferecem, tem a ver com aquilo que é finito e passageiro, tem a ver com a glória deste mundo, tem a ver com o sucesso segundo este século, mas não é isso que o Senhor nos oferece. Pelo contrário, Ele diz que nós devemos renegar a impiedade, o jeito passado de viver, juntamente com as paixões mundanas, para que nós possamos viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, eu posso entender que não há como viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, se eu não renegar essas paixões mundanas, o jeito de viver deste século, uma vida focada em bens, uma vida focada no nosso corpo, ou em coisas passageiras, medíocres e superficiais. Cristo nos chama, através da ação da graça de Deus, a termos a nossa vida completamente remodelada. Muitas vezes você fica olhando outras pessoas, poxa, que legal, aquela pessoa bem sucedida, e você começa a pensar, eu não vou medir esforços para atingir aquele padrão de vida, e você fica focado naquilo que é finito. Eu não estou dizendo que você não deve ter alvos e metas na sua vida, inclusive na sua vida profissional, mas entenda de uma vez por todas, o tempo que nós estamos passando aqui, ele é finito. Nós não vamos viver muito mais aí do que 100 anos, quiçá se chegarmos aos 100 anos, porque nem isso as pessoas muitas vezes se preocupam. Às vezes as pessoas vão levando a vida como se não houvesse um próximo dia, não cuidam da sua família, não cuidam da sua saúde, não se preocupam em ter uma vida devocional, uma prática espiritual, não se preocupam em investir na eternidade, se preocupam tanto em investir aqui, onde o próprio Jesus diz que a traça e a ferrugem corroem os tesouros aqui passageiros. E quando chega o dia mau, as pessoas entram em parafuso, em desespero. Mas nós não podemos ser assim, porque o Senhor nos chama, através de Paulo, a abnegar essas paixões, ou não nos preocuparmos com isso, e vivermos uma vida sensata, justa e piedosa. Só esses 3 momentos aqui nós poderemos pregar sobre o que é uma vida sensata, justa e piedosa. O que é uma vida sensata no casamento, na educação dos filhos, o que é uma vida sensata na administração financeira, o que é uma vida sensata na programação da vida para o futuro, o que é uma vida sensata. Poderíamos falar sobre viver uma vida justa, sobre os princípios de justiça e de uma vida piedosa, uma vida dedicada ao Senhor, de amor ao próximo, de uma vida doadora no que diz respeito às pessoas necessitadas. E é justamente isso que Cristo, através da graça do Pai, traz para as nossas vidas. O ensino da graça para nós é para que nós não vivamos como vive o mundo. Talvez você entrou aqui nessa noite tão preocupado com este século, preocupada com isso, com viver assim, com aquilo outro, mas eu quero te chamar à realidade, queridos, a realidade de que há uma vida além deste século, uma vida da eternidade. Se realmente a graça te alcançou, você precisa mudar o teu padrão de pensamento. Pastor, eu não vou mais trabalhar, não vou estudar, não é isso que eu estou dizendo. Estude, se prepare, faça tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, mas sempre tendo em vista a eternidade. Ame a sua esposa, tendo em vista a eternidade, como Cristo amou a igreja. Você, mulher, se dedique ao teu esposo e ame, tendo em vista a eternidade. Gira os seus negócios, você pode gerir os teus negócios, mas gire olhando para a eternidade, segundo os princípios do reino, de maneira justa, de maneira piedosa e sensata. Eu estava ministrando ontem no casamento, dizendo de pessoas que têm 10, 20, 30 anos de casado, e não usam uma maneira sensata para lidar com as questões domésticas, tudo vira motivo de briga. Sabe, queridos, se nós fôssemos um pouquinho mais sensatos, nós pararíamos para refletir e dizer, olha, eu não vou ficar perdendo tempo, brigando por coisas superficiais e banais deste século, porque eu estou olhando para a eternidade. Ao mesmo tempo, nós investiríamos muito mais esforços para coisas essenciais da nossa vida, para princípios
da palavra de Deus. Às vezes nós perdemos tempo brigando por coisas banais, superficiais e passageiras, quando nós deveríamos investir muito mais tempo e esforço para que as nossas famílias caminhassem segundo a palavra de Deus. Este sábado estivemos ministrando aos homens acerca dessa responsabilidade. Nós homens temos uma responsabilidade de gerir as nossas casas, de governar o nosso lar e apresentar ele diante do Senhor. É uma responsabilidade nossa. Muitas mulheres, infelizmente, pela ausência ou covardia dos homens, tentam assumir este papel e fazer o seu melhor. Mas eu quero dizer que a graça salvadora, ela nos ensina. Esta é uma noite onde nós vamos rever muitos dos nossos conceitos. Nos preocupamos em sermos provedores financeiros, e isso também é parte da nossa função. Mas a graça nos chama a sermos provedores espirituais para a nossa casa. A sermos homens que marcam a realidade do ambiente onde eles estão inseridos. Homens que não negociam a palavra de Deus. Homens que não são camaleões, ou seja, quando estão no ambiente eclesiástico, mudam o linguajar e tentam camuflar, mas quando estão nos outros ambientes, vivem segundo o mundo. Isso não é o reflexo, o relato de uma pessoa que teve a experiência com a graça salvadora, porque a graça nos educa para vivermos de forma diferente. No verso 14, quando fala do pagamento, do resgate, acerca da iniquidade e da purificação, é justamente a continuidade deste processo. Paulo deixa um pouquinho mais claro, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 6, ele diz o seguinte: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? Então quando você ouvir pessoas dizendo aí na internet, não, fique tranquilo, nós estamos no momento da graça, abre lá em Romanos 6, e refresque a tua memória, porque Paulo fala, e aí? Só porque a gente está debaixo da graça, nós vamos viver pecando à torta e direito? De modo nenhum, diz ele. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A graça me alcançou, mas eu vivo no pecado. A palavra de Deus não diz isso, queridos. Ela diz que se você obedece ao pecado, você se torna servo do pecado para a morte. Ou seja, não houve salvação na tua vida, não houve regeneração, não houve transformação. Então nós não vamos viver na prática do pecado. Verso 17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não estou dizendo aqui que se o dia que Cristo voltar para buscar a igreja, se você estiver cometendo um pecado, perdeu a salvação. Eu não creio nisso, queridos. O que nós estamos falando é de como nós enxergamos a vida. Aquele que uma vez foi alcançado pela graça salvadora, está no processo pedagógico da graça, entendendo que já não vive a vida pautada neste século, ou na mentalidade deste século, mas agora ele vive a vida que Cristo tem para ele. Ele não quer viver na prática do pecado. A vida no pecado não é uma vida cotidiana,
Mas ao mesmo tempo, quando ele cai no pecado, o próprio Espírito Santo nos convence a arrependimento. A palavra de Deus chama isso de a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo a carne, que tem mais a ver com frustração, pela consequência que você vai colher do pecado. Mas a tristeza que produz arrependimento é uma tristeza segundo o Espírito Santo de Deus. E essa tristeza é por você ter ferido a santidade de Deus, mediante essa graça salvadora que já nos alcançou. É como se você estivesse, de uma forma ou de outra, querendo anular este presente. O Espírito traz uma tristeza segundo Ele. Isso gera arrependimento. Nos arrependemos, mudamos de vida e nós vigiamos constantemente para nunca mais cairmos neste erro. A pedagogia da graça de Deus, ela passa por esses momentos de ministração para as nossas vidas. Mas em terceiro e último lugar, a graça também tem um ministério. Sabia disso, querido? O ministério da graça de Deus. E neste ministério existem duas tarefas muito importantes. Então note que nós iniciamos compreendendo de onde vem essa graça e para que ela serve. Num segundo momento, vimos que a graça nos ensina a uma pedagogia da graça de Deus. Não é simplesmente nós recebemos esta graça e está tudo ok, não. Há algo, há uma contrapartida, há um movimento transformador da graça nas nossas vidas. Mas quando nós somos transformados por essa graça, transformados em servos de Deus, a nossa frutificação é para a santificação, visando a vida eterna. Vivemos de forma diferente. Uma vez que o ministério da graça, ele opera em nós, o Senhor, através de Paulo, nos dá duas tarefas para a nossa caminhada. A tarefa, em primeiro lugar, de proclamar a realidade do Evangelho. Por isso Paulo está dizendo para Tito, uma vez que ele fundamenta todo o processo salvífico da graça de Deus, para que Tito estivesse ministrando a igreja, Paulo ele diz: Tito, agora há duas questões. A primeira tarefa é a tarefa de proclamar. A graça é presente do Senhor sobre as nossas vidas, mas ela transforma o meu interior, transforma a minha vida e me leva a viver em movimento. Movimento do quê? Proclamando. Verso 15 diz: dize estas coisas. Ou seja, proclama essa realidade da graça, proclama essa mensagem de salvação a todas as pessoas que vierem. Por quê? Porque nós não sabemos quais são aqueles que o Senhor os escolheu. Nem eles sabem, eles não conhecem a situação de decadência que estão. Então nós precisamos anunciar: olha, sem Cristo você está perdido. Essa é a mensagem da graça. Você quer ter essa experiência com Cristo? É isso que você anseia? Se Ele quiser e tiver a sua vida alcançada, significa que há um projeto do Senhor para a sua vida. Se ele renegar isso e não quer viver dessa forma, tudo bem, mas a mensagem da graça foi proclamada à sua vida, e essa tarefa é minha, essa tarefa é sua, essa tarefa é nossa. Nós precisamos nos desvencilhar de uma teologia errônea, baseada num princípio sacerdotal ultrapassado, de que nós precisamos trazer pessoas, ao culto para que então ouçam a palavra de Deus. Pastor, o senhor está pregando uma palavra muito profunda, como que eu vou trazer um visitante aqui para ouvir? Pode trazer, queridos, mas este é um momento de ensino, de profundidade na palavra de Deus. Mas o Senhor quer te usar como sacerdote para ministrar a boa nova do Evangelho. O Senhor quer me usar no meu dia a dia para que possamos anunciar a boa nova do Evangelho. Este momento de culto comunitário é um momento de edificação, de crescimento para a igreja, para os santos, para os fiéis ao Senhor. E nós precisamos entender que a tarefa da evangelização, que a tarefa da proclamação da mensagem do reino é nossa. Não é a tarefa do sacerdote: pastor, eu vou levar um visitante lá na sua casa para o senhor pregar o Evangelho para ele. Querido, Deus te deu uma boca e sabedoria, e Ele transformou a tua história para que você, como rei e sacerdote, segundo o Novo Testamento, possa ser um instrumento de Deus alcançando essas pessoas. Essa tarefa não é somente minha, essa tarefa de proclamar o Evangelho é nossa. Mas a segunda tarefa que Paulo deixa bem claro é a tarefa de repreender.
E aqui as pessoas não gostam muito, né? Mas a palavra nos diz: exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito, como Timóteo, era olhado como um jovem apenas, e muitas pessoas questionavam a autoridade dele, não só deles, de Paulo também era questionado a todo momento. Sabe por quê, queridos? Quando nós somos colocados pela palavra contra a parede, ninguém gosta. Quando a palavra nos exorta, e a expressão no original para exortação é uma chamada de atenção com encorajamento, quando nós somos repreendidos por uma falta ou um pecado, ninguém gosta no primeiro momento, mas essa tarefa de repreender é nossa. Ah, pastor, mas as pessoas não acreditam ou não confiam. Certamente os questionamentos de Tito também iam nessa direção, e Paulo diz para ele: faça isso, ou seja, exorte e repreenda, mas faça isso, querido, com toda a autoridade. O que significa isso? A autoridade vinda de Deus sobre a vida dele, uma vez que ele foi alcançado por essa graça, mas a autoridade de quem vive na prática do Evangelho. Não adianta eu falar sobre a palavra se a minha vida não está em prática. Nessa caminhada de Evangelho, conheci muitos que, como eu, nasceram em meio a uma família cristã, evangélica, protestante ou de outras denominações, que conhecem a palavra de cabo a rabo ou de cor, que chegam para os seus filhos e falam: meu filho, a Bíblia diz assim, então viva assim, mas a vida dele está totalmente ao contrário. Não tem autoridade, queridos, porque a autoridade é assim, em primeiro lugar, dada por Deus, para nós exortarmos e repreendermos, mas em segundo lugar, ela é fortalecida, firmada, alicerçada na nossa prática. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra totalmente diferente. Por isso, quando Paulo fala a Tito, ele diz: olha, você já tem essa autoridade, pregue, exorte, repreenda, com a certeza de que o Senhor está te capacitando neste ministério, e ninguém te despreze. Em outras palavras, Paulo está dizendo: não fique preocupado com as pessoas que te desprezam quando está chamando a atenção. Faça a tua função, proclame, repreenda, exorte, porque o Senhor te chamou através da sua graça salvadora para esta missão, para este ministério. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e fechar os teus olhos. A graça salvadora certamente nos alcançou. O fato de você estar aqui conosco, o fato de você estar nos acompanhando aí em casa, já indica que no mínimo há uma semente, há uma chama queimando no teu coração. Mas eu quero te dizer, queridos, que nós não podemos ficar apenas no âmbito da simpatia. Muitos simpatizantes ao ministério de Jesus estavam na multidão. Muitos simpatizantes gostam das mensagens mais leves, moderadas, querem desfrutar da graça de Deus, mas somente da graça pregada de forma distorcida, uma graça que salva e ponto, mas não uma graça que implica na entrega de um homem inocente, chamado Cristo Jesus, que através do seu sacrifício pagou a dívida para nos resgatar do pecado, para nos fazer nascer de novo, nos regenerar para si mesmo como um povo exclusivo, que pratica as boas obras. Graça que nos ensina a não viver segundo a impiedade e as paixões deste século. Graça que nos conclama a, em todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da nossa casa, família e trabalho, viver de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando com expectativa a esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo,
o dia que o Senhor vai nos buscar. Graça que não se torna um pretexto para vivermos do pecado. Pelo contrário, como outrora nós oferecemos os nossos membros para a prática do pecado, essa graça nos leva a oferecermos os nossos membros, o nosso corpo completo, para Cristo Jesus, para o reino, para servirmos a justiça, para a santificação. Viver no pecado não traz nenhum resultado positivo. Como muitas pessoas falam, é muito bom viver no pecado. Basta você ser iluminado pela graça de Deus, que quando nós olhamos para o pecado, para as nossas práticas antigas, entendemos que nós só colhemos vergonha, porque o fim do pecado é a morte. Mas uma vez, queridos, que o Senhor nos liberta do pecado através da sua graça, Ele nos transforma em seus servos. E é por isso, queridos, que nós não podemos aceitar que vivamos uma vida entregue ao pecado, mas sim uma vida de constante santificação, preocupados não com a glória deste século, mas ocupados com a tarefa de proclamar o Evangelho do Reino e de exortar e repreender aqueles que estiverem falhando, faltando em alguma coisa, para que possam ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Eu estava lendo um livro, e neste livro o autor ele disse algo muito interessante. Não são os nossos atos, aquilo que nós fazemos, que vão trazer condenação sobre a nossa vida, mas é aquilo que nós não fazemos que nos leva por uma vida de condenação. A graça eu só acesso quando eu creio. Quando eu deixo de crer em Cristo, eu deixo de experimentar essa graça salvadora. Quando eu deixo de viver em santidade, eu me afundo no pecado. Quando eu deixo de orar, de buscar ao Senhor, a minha vida espiritual enfraquece e a minha carne subjuga a minha vida espiritual. Quando eu deixo de viver a realidade do reino, quando eu deixo de proclamar, deixo de exortar, de repreender, eu não estou cumprindo como aquele que recebe a graça maravilhosa de Deus. Eu não estou vivendo de acordo com uma pessoa que recebeu essa graça maravilhosa. Por isso, nessa noite, eu quero te chamar a se colocar em pé aí no teu lugar, e diante desta mensagem, de acordo com as áreas da tua vida que esta mensagem ministrou e falou, eu quero te convidar, querido, a se apresentar diante do Senhor, com a tristeza segundo o Espírito, que produz arrependimento, para que possamos viver não mais como vivem os gentios, mas viver como cidadãos do reino celestial. Esta é uma noite sim de salvação. Essa é uma noite sim de educação na graça, uma noite de rever conceitos, de santificar as nossas vidas, de alinhar princípios que estavam desalinhados e práticas que estavam distorcidas. E é por isso que eu quero te convidar a apresentar diante do Senhor, segundo aquilo que você foi ministrado. Fale com o Senhor agora. Se precisar pedir perdão, peça. Apresente a tua vida, o teu coração. E daqui a alguns minutos nós estaremos orando juntos, em nome de Jesus. Mas aproveite estes minutos para apresentar a tua vida diante do Senhor.
Assim, querido, uma vez que fomos exortados e repreendidos, ensinados na tua palavra, a nossa resposta diante do Senhor é que nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos perdão por áreas da nossa vida em que nós estávamos negligenciando a tua graça, áreas em que nós estávamos renegando a instrução da tua graça. Talvez alguns até voltando a viver uma vida de pecado pautada neste século, Senhor, e em toda a alegria finita e superficial que Satanás nos oferece segundo este mundo. Mas nessa noite nós entendemos a partir da tua palavra e negamos e renegamos a impiedade deste século para viver a realidade da tua graça, Senhor. Santifica a vida deste irmão, desta irmã. Santifica a nossa vida, a minha vida, Senhor. Santifica a nossa história, que esse processo de regeneração possa continuar na nossa vida, Senhor. E que dia após dia, segundo a instrução da tua palavra, possamos crescer, amadurecer e cumprir com o teu chamado de proclamarmos as realidades da vida no Senhor, as benesses do teu reino, e sermos instrumentos uns na vida dos outros, de exortação, de encorajamento, instrumentos de repreensão, quando for necessário, para que juntos, unidos, possamos caminhar, olhando para Cristo, na esperança da glória de Deus, a cada dia mais, parecidos com o nosso amado Cristo Jesus. Aperfeiçoa as nossas vidas, Senhor, que a cada problema, a cada dificuldade, ou quando acabarmos pecando, Senhor, que o teu poder possa operar, nos trazendo lições valorosas e valiosas, para que jamais voltemos a cometer esses pecados, e porventura acabarem acontecendo, que o teu Espírito esteja latente nas nossas vidas, que nós não estejamos adormecidos, mas que nós possamos estar com os nossos corações atentos, corações ensináveis, ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Também te louvamos pela vida de cada irmão e cada irmã que pôde estar conosco aqui nessa noite, aqueles que estão nas suas casas nos acompanhando, os que são aqui de Amambai, de outras cidades e outros estados, pessoas de outros países, mas que a tua graça também os alcance, que a tua misericórdia os alcance. Nós te louvamos pelo privilégio que nós tivemos nessa noite, Senhor, de poder entregar a ti o nosso culto público, Senhor, com alegria, com liberdade e com vigor na tua presença. Recebe toda a glória, louvor e adoração em nome de Cristo Jesus. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai para uma semana de vitória em Cristo Jesus.